A paz do Senhor. Paz do Senhor para você que está em casa. É mais um domingo que nós cultuamos ao Senhor nas nossas casas, com nossas famílias. Então te convido nesse momento a você chamar sua família, chamar seus filhos, se ajuntar aí na sua casa para mais uma vez nós louvarmos o nome do Senhor. Deus está cuidando de todas as coisas, apesar dos momentos que nós estamos vivendo. A gente confia que o amor de Deus ele não falha. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados para um propósito. E você tem propósito, Deus te criou com um propósito. Então confia que apesar do que estamos vivendo, o Senhor está cuidando, o amor de Deus ele não falha. Celebre aí com a sua família mais um domingo de adoração ao Senhor. Aleluia, Jesus. Estruturas se abalem, mas nada vai nos separar do amor de Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Aleluia. Chama sua família aí, vamos adorar. Se alegre na sua casa. Dê graças ao Senhor por tudo. Vamos cantar e dizer: nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. O amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Confie nesse amor, aleluia, Jesus, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não
dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. O amor de Deus, ele nunca falha. O Senhor é fiel. Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo. Amém, Jesus. Te amamos, Senhor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Nós temos essa certeza que o Senhor é bom em todo tempo e Ele continua sendo Deus. Ele é Deus da nossa história, Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Deus da nossa família. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Mais uma vez, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, 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 Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Não importa o que aconteça, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Nós cremos a Deus no Teu amor. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele continua sendo bom. Nesse tempo de isolamento social, que já vai para um mês,
a gente fez 3 movimentos aqui na igreja. O primeiro movimento foi a gente implementar essa transmissão do culto online, e a gente está trabalhando nisso, né? E espero que daqui a umas 2 semanas a gente já tenha uma transmissão ao vivo, né? E numa excelente qualidade. O segundo movimento foi, junto com esse, que foi o cuidado com os nossos irmãos. Então nós temos, desde o início, cuidado dos irmãos mais vulneráveis, e estamos assim bem sintonizados naquilo que está acontecendo, né, para que a gente possa estar cuidando, socorrendo desses irmãos. E o terceiro movimento nós começamos essa semana, né, com a implementação da quarentena solidária. Então, nós colocamos à disposição da comunidade a estrutura da igreja, a logística com voluntários para a arrecadação de alimentos, materiais de limpeza e de higiene, e também a distribuição desses alimentos às pessoas em vulnerabilidade social. Se você quiser contribuir, tem 3 formas para você fazer isso. A primeira é você trazendo aqui na igreja. A segunda é você ligando para o telefone 3822-3013 e nós buscaremos no local que você indicar. Ou a terceira forma, que é através de transferência bancária para o banco e a conta que está aí no seu vídeo, né? Se você for fazer dessa forma, eu peço para você colocar, depois do valor a ser doado, a quantia de 1 centavo, para que a gente possa identificar e está direcionando esse valor para a aquisição da cesta básica. Como pastor, eu queria estar te encorajando, né, para que como comunidade, todos nós participássemos dessa campanha. Aqueles que podem mais, contribuam mais. Aqueles que podem menos, contribuam menos, mas todos contribuam com alegria. Então, se você puder doar uma cesta básica, né, faça isso. Mas se você não puder, né, traga 1 quilo de alimento, porque o que vai fazer diferença vai ser exatamente a união de todos nós nesse momento aí que muitas pessoas estão precisando. Esse momento também aqui do culto, né, seria o nosso momento de trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos, e nós vamos estar também nesse momento orando ao Senhor pela sua vida, pela provisão. E eu quero convidar aqui o pastor Fabrício, que vai estar fazendo essa oração. Fabrício também é um empresário aqui da cidade, né? A empresa está fechada, como muitos outros irmãos aqui da igreja, da nossa comunidade. Isso nos aflige, né? Isso nos traz preocupação, mas nós cremos que Deus vai estar provendo todas as coisas, e a nossa oração é para que esse tempo possa passar rápido e que as pessoas nesse tempo, né, possam estar sensíveis àquilo que Deus fala no meio dos anos, no meio das circunstâncias. Nós estamos vivendo nesse tempo tão difícil, onde muitas pessoas não sabem realmente o que fazer. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Nós temos respirado o ar que Ele nos dá. Ele tem nos dado alimento e toda a provisão. E é o momento de confiarmos verdadeiramente no Senhor, na sua palavra, que diz que todas as coisas pertencem ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Vamos confiar cada dia verdadeiramente, porque nós temos aprendido na palavra do Senhor que só Ele é quem pode sustentar as nossas vidas. Vamos orar nesse momento de adoração e gratidão ao Senhor. Pai, nós estamos diante do Senhor neste momento, Pai. As famílias reunidas, nós, o Teu povo, diante do Senhor, celebrando a um Deus santo, a um Deus verdadeiro, a um Deus que cuida de nós como um pai cuida de um filho. O Senhor é aquele que nos ama, e prova disso
É a entrega de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário por nos amar e se entregar para nos dar a salvação. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou para nos dar vida. E essa é a garantia, a certeza de que temos, ó Deus, o Senhor como pastor das nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós, nada nos faltará. Cantamos aqui já que o Senhor continua sendo bom, e nós confiamos nisso, Senhor. Então nós entregamos nas Tuas mãos, neste momento, todas as ofertas que serão entregues diante do Senhor, como generosidade dos Teus filhos, dos Teus servos, ao Senhor, porque nós honramos ao Senhor com a nossa vida e com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Pedimos a Deus que as Tuas bênçãos continuem sobre cada um de nós. E nós Te louvamos e adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que ousado amor é esse amor de Deus. Ele se importa com você. Apesar de existir tantas pessoas no mundo, o Senhor se importa comigo. Não é por merecimento, não é porque eu fiz algo de bom ou algo de errado, mas é apesar disso. É por graça e misericórdia. Aleluia. Sobre mim, Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
Derruba. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo, 1 de Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 ao versículo 13. E nós vamos estar compartilhando com os irmãos esse texto, neste tema estranho, mas que ao final eu espero que todos possam entender. Versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Versículo 13. Assim,
permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Meus queridos irmãos, o escritor italiano Umberto Eco, que escreveu o famoso livro O Nome da Rosa, numa conversa um dia com um cardeal, mesmo ele sendo ateu, ele disse que tinha uma dívida com o cristianismo. E essa dívida com o cristianismo era a pessoa de Jesus de Nazaré. E ele acrescentou de que só em pensar que um ser humano pudesse imaginar alguém como Jesus, ele já teria esperança na humanidade. Jesus, ele foi o ser mais extraordinário que pisou nesse planeta Terra. O apóstolo João, ele começa o seu evangelho no capítulo 1, dizendo que Deus, ele se fez gente e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória e vimos também cheio de graça e de verdade. E quando João, na sua primeira carta, nos ensina a nós amarmos uns aos outros, ele o faz trazendo um dos aspectos mais importantes dos atributos de Deus, que Deus, ele é amor. Jesus é a personificação do amor. Em João 13, antes de ir ao Getsêmani, Jesus disse aos seus discípulos: nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Ensinando que a comunidade cristã, ela deve ser um povo radicalmente alternativo, marcado pelo amor de Deus em todas as esferas da sua vida. E neste capítulo, João diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim, mesmo sendo traído, mesmo sendo abandonado, Jesus os amou até o fim. Meus queridos irmãos, o Deus cristão não é um Deus grego, um Deus inabalável, um Deus que não é mexido por nada. O Deus cristão, muito pelo contrário, é um Deus que sofre, é um Deus que ama, por isso ele se importa, por isso ele chora. Jesus é descrito nos evangelhos como alguém que é movido por íntima compaixão. Isso significa que as suas entranhas, elas foram remexidas. Isso significa que todo choro, que todas as lágrimas, elas são um apelativo à misericórdia de Deus. O que me encanta no evangelho não são tanto a demonstração de poder ou a demonstração de autoridade de Jesus em eventos como andar sobre o mar, ou como a multiplicação dos pães, mas o que me encanta nos evangelhos é o choro de Jesus quando ele recebe a notícia de que seu amigo Lázaro estava morto, ou a atenção que Jesus dá a um cego à margem da estrada, quando grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, demonstrando para nós que ali caminha um Deus que ama, um Deus que se importa com os nossos lamentos, pois é um Deus que sabe o que é o sofrimento. E nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele vai revisitar esse aspecto fundamental da fé cristã, aquilo que deve nos caracterizar, que é o amor. E ele escolhe um termo, ágape, para amor, que praticamente era um termo que não era usado na cultura greco-romana. Este termo ágape diz respeito a um amor de Deus em Cristo que nos é proporcionado pelo Espírito Santo. Esse texto, ele não é um cântico simplesmente. Ele não tem tanto a ver com emoção, embora muitas canções foram compostas com esse tema de 1 Coríntios capítulo 13. Mas esse texto, ele é um ensino teológico profundo, ao mesmo tempo muito sério para os cristãos de Corinto, que perderam a sensibilidade, que perderam a ternura, que perderam esse amor ágape, embora continuassem ativos no serviço a Deus. Esse texto é uma exortação para todos nós, para mim e para você. Esse texto, ele tem muito a nos falar, mas eu quero ressaltar 3 lições e aplicá-las
aos nossos corações. Em primeiro lugar, o amor, ele nos faz compreender que aquilo que acontece dentro de nós é mais importante do que aquilo que acontece fora. Versículo 1 a 3, Paulo diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, eu não tiver amor, nada disso me valerá. Meus queridos irmãos, quantas das vezes nós focamos no construir, nós focamos no conquistar, nós focamos no empreender, e sem percebermos, de uma forma muito sutil, nós vamos colocando nisso os nossos amores, fazendo com que fazendo de algo legítimo para as nossas vidas um ídolo. E vamos nos desumanizando, e no afã de nós ganharmos o mundo, como disse Jesus, de querer ser mais culto, de querer ser mais rico, de querer ser mais famoso, de querer ser mais popular, nós vamos perdendo a nossa alma. As nossas emoções, elas vão sendo destruídas, nós vamos nos tornando insensíveis, incapazes de admirar o belo, incapazes de ver os detalhes bonitos na nossa jornada. Nós vamos nos tornando incapazes de nos relacionar com o outro, embora por fora nós enxerguemos um grande sucesso. O escritor e dramaturgo Oscar Wilde, ele disse o seguinte: neste mundo só há duas tragédias. Uma é não se conseguir o que quer, e a outra é conseguir. Ele está tentando nos dizer que por mais que nós nos esforcemos para alcançar o sucesso, ele não vai satisfazer as nossas vidas. Paulo, ele vai descrever uma série de atitudes, de ações espirituais, até dons que são presentes de Deus, que poderiam ser louváveis aos olhos de Deus, mas por o amor não ser o fundamento, ou o amor não ser a motivação, eles se tornam sino que soa, eles se tornam como um nada, eles se tornam inútil. Paulo está dizendo para nós o seguinte: pessoal, aquilo que está dentro do nosso peito é mais importante do que os nossos feitos. Se nós, meus queridos irmãos, não conseguimos frear um pouco a vida, o coronavírus obrigou a muitos de nós a parar. Em momentos de crise, é um tempo precioso para analisar se estamos construindo somente algo externo, grandioso, às custas da nossa própria humanidade. É tempo precioso para nós separarmos o essencial daquilo que é importante. E isso se aplica nos nossos relacionamentos, isso se aplica às nossas finanças, separar o que é essencial do que é importante. Separar o que é essencial daquilo que é secundário das nossas vidas. É muito comum, recorrente, chegar-se ao final da vida e a gente lamentar o seguinte: se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente, ou então eu viveria de uma outra forma. A banda Titãs, na música Epitáfio, ela sinaliza o Evangelho na sua parte inicial apenas, porque quando eles falam de acaso, esse acaso é um conceito muito secular. E eles dizem o seguinte: eu devia ter amado mais, eu devia ter chorado mais, eu devia ter visto o sol nascer, ou seja, eu devia ser gente, eu devia ser mais sensível, eu devia me permitir a rir mais, eu devia me permitir a ser menos sisudo com as crianças, ou com os meus pais. Pois em alguns momentos da vida nós perceberemos,
Ou será que nós não temos percebido isso hoje? De que os abraços, de que os beijos, de que o cafuné, de que o cheiro no cangote, eles foram muito poucos ao longo da nossa vida. E que nós poderíamos ser mais profícuos na demonstração desse amor por Deus, amor pelo nosso cônjuge, amor pelos nossos filhos, amor pelos nossos pais, pelos nossos irmãos ou pelos nossos amigos. E não há como nós falarmos sobre esse amor ágape se nós não olharmos para Jesus de Nazaré, que não tinha onde reclinar a cabeça, mas ninguém interiorizou tanto esse amor ágape como Jesus. Impressionante, como que de um lado, Jesus ele afirma a sua deidade, dizendo que ele era Deus, ele e o Pai era um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Mas por um outro lado, Jesus ele apreciava ter amigos temporais. Jesus apreciava estar com eles à mesa, nos ensinando de que a espiritualidade cristã, ela acontece na vida. Que a espiritualidade cristã, ela acontece no cotidiano e nos afazeres mais simples da vida. Eu estava escrevendo essa mensagem, esse trecho hoje à tarde, e eu me lembrei, imaginem, se a gente sentisse ou só cultuasse a Deus num templo, como estariam nossas vidas agora? Mas graças a Deus que a gente tem aprendido que o culto, ele se dá onde nós estivermos. As palavras de Jesus à samaritana: chegará um tempo que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Não será no monte A ou no monte B, não será no templo da D ou no templo da CIB. Nós vamos adorar no lugar onde nós estivermos. Jesus nos ensina isso, que a espiritualidade se dá no nosso cotidiano, nas coisas simples que nós fazemos. Que brincar com um filho é culto. Que almoçar com os amigos é culto. Que trabalhar é culto quando nós o fazemos motivados com esse amor e glorificando o nome do Senhor. E numa cultura de religiosidade, que a vida está desintegrada, que o sagrado se dá no domingo e que o secular se dá nos outros 6 dias, as pessoas às vezes não conseguem entender isso. Eu me lembro que quando eu iniciei o ministério, eu conversei algumas coisas com a minha família. Uma que de 3 em 3 meses a gente sairia para algum lugar, para ficar só nós. A outra, eu comuniquei à igreja que às sextas-feiras seria o dia da família lá em casa. E eu quis ensinar as pessoas, e especialmente os meus líderes, que eles também fizessem isso. Eles tivessem um dia que fosse para a sua família. Mas eu me lembro na época que algumas pessoas não gostaram muito disso. Um irmão, sempre de forma muito irônica, ele dizia o seguinte: nós não podemos marcar nada na sexta, porque o pastor não pode, é dia da família. Nós não podemos ter uma evangelização na sexta, é dia da família. E na verdade, nem esse irmão, nem aqueles irmãos, eles sabiam de que a melhor coisa que um pastor pode fazer pela igreja é exatamente amar a esposa, o seu cônjuge, a sua esposa. A melhor coisa que um pastor pode fazer pela igreja é amar os seus filhos. Mas voltando aqui a Jesus, Jesus falava dos mistérios do reino dos céus, mas ao mesmo tempo Jesus estendia as mãos às pessoas eticamente falidas. Como que a gente tem que aprender com Jesus, gente? Há um tempo atrás, eu atendi no gabinete um moço. Esse moço, ele era um homossexual. E eu o ouvi,
tive empatia com a história dele, uma história de muito sofrimento. E eu disse para ele uma coisa. Eu falei, olha, eu vou procurar uma forma de poder te ajudar. Eu conheço pessoas que têm um trabalho específico sobre isso. Mas uma coisa você pode ficar sabendo. Eu não vou apontar o dedo para você. Eu não vou te jogar pedra. E sempre que você quiser, eu vou te abraçar e nós vamos estar caminhando juntos. Jesus, ao mesmo tempo que ele falava dos mistérios do reino dos céus, Jesus ele estendia a sua mão às pessoas eticamente falidas. Jesus era capaz de curar uma criança. Mas Jesus, ele escondia o seu poder, pedindo aos pais que alimentassem o seu filho. Não havia espetáculo. Como que eu aprendo com Jesus? Às vezes ele cura as pessoas, e seria um momento assim de marketing, né? Que de repente os seus discípulos, Jesus, vamos jogar isso aí, para que todos possam saber. E Jesus de repente sai do meio da multidão, e ninguém mais o vê. Jesus tem umas coisas assim de liderança que a gente jamais faria. Em momentos que a gente não tomaria uma decisão que trouxesse polêmica, Jesus ele traz aquela decisão na cruz. Ao dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, é o clímax de um amor que nos constrange e que nos põe de joelhos com um senso de maravilhamento. E nós exclamamos como o salmista Asaf, no Salmo 73, versículo 25, quando tudo se foi do seu coração, ele diz o seguinte, a quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O que acontece no nosso peito é mais importante do que o que acontece nos nossos feitos. O que acontece no nosso peito é mais importante do que os nossos feitos. Em segundo lugar, o amor, ele nos livra do pior de nós. Versículo 4 a 6, Paulo diz o seguinte, o amor ele é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura seus interesses, ele não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Por que eu digo que todos os dias nós precisamos pregar o evangelho ao nosso coração? Por que de uma forma recorrente eu digo que nós precisamos aprofundar o nosso arrependimento a partir da consciência desse ousado e grande amor de Deus para conosco? Por quê? Porque há uma inclinação natural de nós nos desapegarmos do amor de Deus e nos apegarmos ao pior de nós. Esse conflito é ilustrado pelo apóstolo Paulo na sua experiência, e quando ele grita o seguinte, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O grande pensador C.S. Lewis, ele diz o seguinte, o homem orgulhoso está sempre olhando de cima para as coisas e as pessoas. E claro, quando você está olhando para baixo, não pode ver algo que está acima de você. Quando nós nos apegamos ao pior de nós também vamos externar o pior de nós. E nós vamos nos tornando uma criatura irreconhecível. Esse é aquele momento que aflora o orgulho, é o momento que aflora o egoísmo, é o momento da ira, é o momento do rancor. Eu me lembro de uma das experiências assim, bem tristes da minha vida,
de ter visitado um casal que devia ter uns 40 anos de casados, e a pedido da sua filha. E eu cheguei naquele lugar, no quarto, o homem ele estava enfermo, uma doença grave, e um clima muito pesado, espiritualmente falando, emocionalmente falando. E eu percebi que a cura para aquelas pessoas, pelo menos espiritualmente e emocionalmente, passava pelo perdão. Mas embora tivesse conversado a partir da palavra de Deus, aquele homem que era um homem assim, bem culto, né? Sua esposa também muito esclarecida, mas apesar de todas as palavras que nós falamos ali, e após uma oração, eles não conseguiram esboçar um perdão um para o outro. 2, 3 meses depois, aquele homem morreu, sem perdoar a esposa, sem a mulher perdoasse o seu esposo. Esse é o momento do rancor. É o momento que aflora o pior de nós. É o momento da inveja. É o momento em que o desamor, né, ele aflora e há uma alegria mórbida pela desgraça do outro. E eu não estou falando para aquela pessoa que talvez nunca ouviu falar de Deus. Eu estou falando de coisas que acontecem até mesmo num ambiente religioso. Quando nós não pregamos o Evangelho todos os dias ao nosso coração, nós somos assim, gente. E como é que nós vencemos isso, gente? Nós vencemos isso olhando para Jesus. E eu queria chamar a sua atenção, pois a vida de Jesus, o método de Jesus foi o amor. Jesus nasceu em amor, Jesus viveu em amor, Jesus morreu em amor. Jesus foi caluniado, Jesus foi zombado, Jesus foi traído, Jesus foi preso, Jesus foi crucificado. Mas o pior de nós, que foi direcionado a Jesus, que foi assimilado nele, não deformou a sua humanidade. Na cruz, Jesus é de uma sensibilidade às relações humanas, às necessidades da vida. Ao olhar para sua mãe Maria, para João, o apóstolo amado, e dizer o seguinte: mulher, eis aí o teu filho. E olhar para João e dizer: João, eis aí a sua mãe. Jesus está nos ensinando como gente deve ser. Os rabinos, eles diziam que Deus nos derruba de costas para que a gente possa olhar para cima. Saulo de Tarso, ele precisou ser derrubado do cavalo, ser derrubado de costas, para que pudesse ver a Jesus. E isso é uma metáfora também. Ele precisou ser derrubado do cavalo, uma metáfora para ser derrubado do seu orgulho religioso, ser derrubado da sua prepotência nacionalista de ser um judeu puro sangue da tribo de Benjamim, ser derrubado da sua arrogância, né, do conhecimento que ele tinha, para que ele pudesse ver a Jesus. E quando ele vê a Jesus, ele não vê aquele blasfemo de Deus, mas ele vê aquele Jesus que se tornou maldito por ele. E ele reconhece naquele homem sem beleza, sem formosura da cruz, o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo suporta. E ele diz: pessoal, o amor de Cristo, ele nos constrange. Minha oração é que você não precise ser derrubado de um cavalo, ser derrubado de costas para ver a Jesus, mas que você possa abrir o seu coração para o Espírito Santo e convidar Jesus para dentro da sua vida. No início do filme Coringa, ele aparece vestido de palhaço, era essa a sua profissão. E ele está fazendo um trabalho de divulgação para uma loja que está em liquidação. E ele traz nas suas mãos essa placa: Everything must go. Tudo tem que ir.
Isso sinaliza que aquelas peças de roupa, elas precisavam ir embora, mas também é uma metáfora existencial para tudo aquilo que ia acontecer no decorrer do filme, na vida dessa personagem. Quando nós nos encontramos com Cristo Jesus, tudo tem que ir do lugar da adoração, tudo tem que ir do nosso coração, para que Jesus ele possa ter a primazia, para que Jesus ele possa ter a preeminência das nossas vidas. Em Marcos capítulo 8, 34, Jesus diz: se alguém quiser me acompanhar, que negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E numa cultura que um dos principais ídolos é a autonomia, Jesus, como um intruso transcendental, e dizia isso quem diz é o C.S. Lewis, ele entra na nossa vida, quer saber como é a nossa rotina e nos pede tudo que nós temos, que é a nossa vida. A minha oração é que você possa trocar vida por vida, que você possa trocar a vida que você tem pela vida de Jesus, que você possa permitir que a sua vida seja levada à cruz, e tudo aquilo que Cristo vivenciou na cruz, toda a graça, toda a misericórdia, possa vir sobre a sua vida. Em terceiro lugar, o amor nos ajuda a suportar as adversidades. Versículo 7, Paulo diz o seguinte: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meus queridos irmãos, ser humano dói. A experiência de ser gente dói. E como que é difícil nós suportarmos a realidade da vida o tempo todo. Eu estava vindo aqui para a igreja e eu estava pensando, quantas pessoas que nesse momento talvez estejam desestabilizadas emocionalmente por poderem ter que ficar paradas dentro de casa, ao passo que elas deveriam estar trabalhando para o seu sustento. O filósofo alemão Max Scheler, ele disse que ao contrário daqueles que acreditam em karma, para os cristãos o sofrimento é quase sempre injusto e desproporcional. A vida simplesmente ela não é justa. E eu concordo com ele. Por isso, nós precisamos de transcendência. Por isso, nós precisamos buscar diariamente um fortalecimento no Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar também na comunidade um fortalecimento para nós vivermos o paradoxo que o apóstolo Paulo nos propõe em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Eu me lembro da minha infância, que eu havia ido num churrasco, uma família no Rio de Janeiro, e todos eles assim tinham muito mais posses assim, financeiras do que lá na minha casa, e um tio que muito me ajudou. Ele talvez não tenha nem noção daquela palavra que ele falou para mim aquele dia. Tinha um churrasco, tinha ali a carne, e tinha também uma coisa que não era costume aqui do pessoal, né? Porque lá em casa não tinha esse negócio de churrasco, né? Antigamente eu acho que não tinha muito isso. Tinha uma sardinha na brasa. E ele olhou para mim e disse: você sabe quanto custa esse churrasco? Na inocência de um menino, eu disse que não.
Passou-se uns anos, nós estávamos numa cidade aqui perto, com uma outra família, e ele me perguntou, como é que está sua mãe? Eu disse, minha mãe está bem. Mas como pode estar bem se não tem dinheiro? Isso aqui é um paradoxo, gente. Na minha infância, quem mais me falou de fé, ou impregnou a minha vida de fé, foi exatamente a minha mãe. Nos momentos difíceis lá em casa, que às vezes a gente não sabe, mas quando acordava no banheiro, à noite para ir ao banheiro, e lá em casa não tinha porta nos quartos, minha mãe estava de joelho orando. Entristecida, mas sempre alegre. Como não tendo nada, mas possuindo tudo. Quando nós nos fortalecemos em Cristo Jesus, nós conseguimos, pela graça e a misericórdia, irmão Rui, viver esse paradoxo que Paulo nos propõe. Como é que nós suportamos as dores da vida, além da gente lamentar? Porque o cristão chora. Porque o nosso Deus chora. Se Jó, ele um dia pôde dizer para Deus que Deus não sabia o que era sofrimento, ou sabia só na teoria, agora nós temos um Deus que sabe o que é sofrimento. Como é que a gente suporta as dores da vida? Com amor. Como é que nós não nos cansamos da esperança e fé, quando tudo está escuro à nossa frente, com amor? Como é que nós continuamos quando nós não temos respostas, sendo cheios de amor, de esperança, de fé, que se tornam para nós o lugar mais seguro da terra? Por quê? Porque no versículo 8 diz que tudo acaba, que tudo será descartado, que tudo tem que ir, e permanecerá, no versículo 13, a fé, a esperança e o amor. Como é que se continua quando se perde os bens? Como que se continua quando se perde um filho? Meu Deus do céu, a dor das dores. Como que se continua, como uma doença grave se instala nas nossas vidas? Versículo 9 a 12, Paulo nos diz que o que vemos, queridos irmãos, é apenas parte. Nós vemos de uma forma obscura a vida, porque nós vemos como um espelho. O espelho não aquele que nós conhecemos hoje, mas o espelho à época de Paulo, um metal, né, e que nos mostrava de uma forma muito obscura. Mas um dia nós veremos o face a face. E quando isso acontecer, quando tudo se for, quando os bens forem, quando os dons que foram presentes de Deus para nós, eles se forem, quando tudo se for, nós o conheceremos plenamente. Para uma mente secular, tudo termina na morte. Os laços com as pessoas amadas, elas cessam num túmulo frio. Mas para nós aguardamos a ressurreição.
Nós aguardamos o reencontro definitivo com Cristo. Nós aguardamos o encontro definitivo com os nossos amados, que creram em Cristo Jesus e que partiram antes de nós. Eu quero concluir. No início do século passado, o jornal inglês London Times pediu a alguns escritores que respondessem a seguinte pergunta: o que há de errado com o mundo? Gilbert Keith Chesterton, que escreveu um livro, Ortodoxia, ele enviou a resposta mais curta para a redação daquele jornal: prezados senhores, o problema do mundo sou eu. Parafraseando Chesterton, sou eu. O problema do mundo não são os governantes. O problema do mundo não é o outro. O problema do mundo sou eu. E neste momento que nós reconhecemos que somos pecadores, devedores insolventes, que nós dependemos da graça de Deus, é que Jesus vem a nós, e que nós somos absorvidos por esse ousado amor. E fica claro para nós que Jesus ele não se contenta em depositar novas ideias na nossa mente. Isso a religião faz muito bem. Mas Ele quer os nossos amores, os nossos desejos, os nossos anseios. Quando Jesus ele vem a nós, Ele não nos pergunta o que você sabe ou o que você crê. Jesus nos pergunta, o que você quer? Aliás, o que você quer? Mateus, João, Pedro, eles se defrontaram com essa pergunta um dia e colocaram seus anseios, seus desejos, seus amores em Cristo e seguiram a Jesus. O convite de Jesus para mim, para você, é alinhar os nossos amores, os nossos anseios, aos anseios dele. Quando tudo se for, e tenho uma certeza, tudo um dia se vai. Quando esse dia chegar, permanecerão a fé, a esperança e o amor. Antes de eu fazer uma oração por você, eu queria que você prestasse atenção nessa música que o Rui e a Carol vai estar entoando. E depois nós vamos estar fazendo uma oração. Descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na ou sonhas com a cruz? Perdoa, mestre, mas já é hora.
Está decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao reino. Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo teu, vai levar a culpa de alguém como eu, vai lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me a Deus. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar. Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo teu, vai levar a culpa de alguém como eu, vai lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a vida do corpo teu, vai levar a culpa de alguém como eu, vai lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me a Deus. Aleluia. Eu vou pedir para você que está em casa, se você está aí com a sua família, que você se colocasse de pé ou de joelhos e que desse as mãos uns aos outros e nós vamos estar orando. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo precioso em que ouvimos a Tua palavra e que juntos, ó Deus, nós adoramos a Ti de todo o nosso coração. Pai, o Senhor conhece o coração, a vida, Tu conhece o andar, o levantar, Tu conhece, Senhor, os pensamentos, ó Deus, de cada pessoa, ó Deus, que nesse momento ora junto conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos sobre eles a Tua graça, nós te pedimos sobre eles, Senhor, ó Deus, a cura da alma, a cura do corpo, nós te pedimos sobre eles, Senhor, ó Deus, que o Senhor derrame copiosas bênçãos. Pai, que os nossos amores, ó Deus, possam ser colocados na cruz, nossos anseios,
ó Deus, os nossos desejos, ó Deus, aqueles, Senhor, mais profundos, ó Deus, possam ser colocados em Cristo Jesus. Que a nossa vida seja alinhada a de Cristo, Senhor, e que a gente possa experimentar das riquezas espirituais que nos são prometidas na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos a Tua bênção, ó Deus, por essa mulher que chora, ó Deus, por esse homem que se angustia, e como nós terminamos de cantar, ó Deus, que fique com eles a Tua paz, e que essa sala, Senhor, ó Deus, fique com o cheiro de jasmim, do bálsamo de Gileade, ó Deus, da rosa de Saron, Jesus Cristo. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Amém. Amém.